Glória seja dada a Jesus aqui que mais uma vez para nós louvarmos. Agradecemos a Deus pelo Senhor palavra, a grande bênção da salvação que Jesus Cristo ele nos concede aqui. Em João Bezerra estamos mais afastados um pouquinho da entrada do terminal e por questão também porque muitas vezes há proibição e por isso que nós estamos distantes. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, estamos alegres e felizes porque o Senhor já nos conceder aqui neste lugar e que Deus abençoe grandemente a todos os queridos. Aqui é terminal de João Bezerra, é o terminal de João Bezerra. Glória seja dada ao nome do Senhor, aqui fazendo a vontade do Senhor, que é proclamar o Evangelho, que salva, que cura, que liberta o vazio pecador. E glória seja dada ao nome do Senhor. Não é fácil, querido, mas debaixo desse sol, eu creio que o Deus, Ele vai fazer um milagre aqui nesse lugar. E glória seja dada ao nome do Senhor, assim proclamar o Evangelho. A graça de Deus, da misericórdia do Senhor, que nós causas sermos consumidos e assim glorificamos o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mais adiante, que eles podem ver que a guarnição da polícia militar, mais adiante, vamos assim, obedecer a direção de Deus aqui neste lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. É bom fechar todas as viagens, os movimentos do terminal, para que assim nós possamos nos assegurar de que tudo que acontecer aqui está registrado em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do nosso irmão ali mais adiante, de camisa vermelha, patrão, mais adiante ali, que Deus abençoe nosso irmão. Glória seja dada ao nome do Senhor. E vamos assim fazer a vontade do Senhor. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. O poder está em suas mãos, fazendo fraco um forte campeão. Ele vai abrir a porta pra você. Igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o melhor da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. O poder está em suas mãos, fazendo o fraco um forte campeão. Igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o melhor da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo poder está em suas mãos, pra fazer do fraco um forte campeão. Um forte campeão. Dani Fulaga. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor. O Senhor tem nos chamado com essa missão de proclamar o Evangelho, e nós estamos aqui fazendo conforme o seu querer e a sua vontade. E a vontade do Senhor é que todos venham conhecer, ter conhecimento do Evangelho, receber no seu coração e caminhar com Deus aqui na terra até chegar no céu de glória. Esse é o pensamento de Deus. Não é que o homem viva conforme o seu querer e a sua vontade, como curso que o vento sopra de um lado para o outro. Não. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e com o único objetivo de adorar o Senhor e glorificar Ele na beleza da sua santidade, desde a criação do céu e da terra, do universo, e todas as criaturas que foram criadas por Deus, foi com esse pensamento. Até os animais glorificam a Deus, louvam o Senhor, e nós também, que somos feitos à imagem e semelhança deste Deus tão maravilhoso, tão misericordioso em nossas vidas, que nós só temos a glorificar Ele e louvar o Senhor todos os dias de nossa existência aqui na terra. Glorificar Ele é a melhor coisa que o homem, a mulher, o jovem pode fazer aqui na terra, queridos. Não tem nada mais importante você dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, buscar a sua presença. Nós temos essa constituição física. Por mais que o homem ele não entenda, não compreenda, Deus nos criou com joelhos, com rodilhas, como diz no espanhol. Deus nos criou com essa capacidade de nós nos ajoelharmos e buscarmos a sua presença. Muitas vezes nós oramos também de pé, não tem problema algum. O Senhor recebe de todo jeito, mas Ele chama assim a nossa atenção exclusivamente porque Jesus Cristo deu exemplo de oração na sua vida. Apesar dele ser encarnado aqui na terra, em João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Ele fez tudo isso por nós, desceu essa terra, trilhou a terra, e nós estamos aqui recebendo a sua palavra, recebendo a sua bênção da salvação, porque esse foi o pensamento de Deus a enviar o seu Filho amado Jesus Cristo. Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi esse o pensamento de Deus. E Jesus Cristo, Ele cumpriu a vontade do Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus, como dizia João Batista, que tira o pecado do mundo. Nós, como diz o apóstolo Paulo, já temos esta condenação desde ali da criação, quando Deus criou o homem ali na comunhão com Deus. Depois da desobediência, Ele perdeu essa comunhão, e a única forma que Deus encontrou para reconciliar o homem foi quando Ele diz em João 3, diz em Gênesis 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E assim, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele venceu Satanás, porque Satanás tentou de todas as formas fazer com que ele sucumbisse e desistisse dessa missão de chegar naquela cruz ali do Calvário e o seu sangue precioso Ele derramar ali por nós. Ele tentou ali no deserto 40 dias ali, tentando Jesus Cristo para que ele desistisse dessa missão, mas ele não conseguiu, não foi vitorioso. Jesus venceu Satanás. E nós estamos aqui de posse dessa vitória. E podemos dizer a vocês que vocês também podem tomar posse desta vitória. E que Jesus Cristo, Ele venceu por nós naquela cruz. E nós, a nossa parte agora é obedecermos ao Senhor, aceitarmos o seu sacrifício naquela cruz e falarmos que Ele é o Senhor de nossas vidas, o autor e consumador
consumador da nossa fé, olhando para o alto, da soberana vocação em Cristo Jesus. Foi assim que o apóstolo Paulo se expressava aqui na terra, quando ele cumpria e ele fazia a vontade do Senhor, proclamando o Evangelho. Mas ele tinha essa esperança: um dia eu vou estar ali na presença do Senhor, ali na glória, e não tem nada aqui na terra que me abata. Eu posso sofrer perseguições, eu posso ser apedrejado, como aconteceu com o apóstolo Paulo, mas em nenhum momento eu vou me abater, não. Vou estar aqui de fronte erguida, falando a essa humanidade das promessas de Deus, e o que ele fez na minha vida ali no caminho de Damasco, quando eu tive encontro com Jesus Cristo, aquela luz esplendorosa ali diante de mim. Saulo dizendo para mim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro e recalcitrar contra os aguilhões. Já imaginou Paulo ali levando os cristãos a serem presos, a serem encarcerados? Duro e recalcitrar contra os aguilhões. Não é fácil. Duro é você ser contra as pessoas que têm feito a vontade do Senhor, Saulo. Não faça isso não, Saulo. Eu estou aqui diante de você mostrando, dizendo para você que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Saulo. Não faça, não persiga o povo de Deus, apóstolo Saulo. Saulo ainda não era apóstolo, mas quando ele entendeu a mensagem de Jesus Cristo, a partir daquele momento ele seguiu Jesus Cristo e pegava o Evangelho com autoridade e com sabedoria. É certo que o apóstolo Paulo não teve a pretensão de se casar. Ele ficou a vida dele todinha solteiro, mas porque o tempo que ele tinha ali, ele não queria, queridos, dispensar o tempo dele, e ele queria ter o tempo todo dele só para o Evangelho. E o Senhor respeitou a sua posição diante dele, porque quando alguém tem, não é, essa pretensão, esse desejo de servir ao Senhor, tem muita gente assim, querido, na face da terra, que não chega nem a se casar, mas que tem um comprometimento com a palavra do Senhor. E glória seja dada ao nome do Senhor. E não que Deus proíba o casamento, não, de forma nenhuma, porque senão ele não teria dito ali no Jardim do Éden: que seis e multiplicai. Não, o Senhor nunca foi contra o casamento. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha esse compromisso com o ministério do Evangelho, com a proclamação do Evangelho, por isso que ele levava muito a sério. E quando alguém leva a sério um ministério, era uma questão de vida ou morte, como também é hoje. E para o apóstolo Paulo era muito sério pregar o Evangelho. É ao ponto dele dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Chegar ao ponto de dizer isso é porque ele dizia: Jesus vive em mim, Ele está em mim, o seu Espírito Santo está em mim. Como ele dizia, que o nosso corpo era templo e morada do Espírito Santo. Chegava a dizer isso na sua vida. Tinha muita coragem de proclamar o Evangelho. Nós só temos aqui a nos alegrarmos, regozijarmos. Diz os historiadores que o apóstolo Paulo poderia ter na altura de 1,65 m, era franzino, não tinha essa expressão física não, mas as suas palavras, inspiradas ali por Deus, pelo Espírito Santo, tinham o poder de transformar vidas. E quando ele abria a sua boca para falar do Evangelho, muitas pessoas paravam para ouvir, receber no seu coração uma coisa maravilhosa. 1,65 m, não tinha muita física, né? Formação física, expressão física de um corpo, não. Era uma pessoa franzina, mas que quando abria a sua boca, Deus honrava a sua palavra através do apóstolo Paulo. Mas glória seja dada ao nome do Senhor. Mas vamos orar a Deus, pedindo a Ele a sua direção aqui neste trabalho, para que Deus assim possa nos ajudar a cumprir a sua vontade aqui na terra. E vamos orar assim ao Senhor, como o Senhor nos ensinava ali, o Pai Nosso, que está nos céus. Ele falava de uma forma simples de nós buscarmos a presença de Deus. Primeiro você ora ao Pai. Ele não quer dizer que aquilo ali fosse uma coisa repetida, não. Como se fosse uma coisa feita um disco arranhado. Não. De forma nenhuma. Ele estava explicando como vocês devem adorar a Deus em oração, explicando como seria a forma de orar.
Mas a oração é uma coisa bem simples, singela do nosso coração. Quando nós abrimos o nosso coração, nós falamos com Deus. Quando nós falamos com o nosso Pai, de que jeito é? Nós não abrimos o nosso coração, da mesma forma nós conversamos com o Senhor e falamos Ele abertamente. O Senhor falava ali de buscar Ele no quarto ali, porque Ele entendia que nós temos que ter uma comunhão com Deus. Não que fosse proibido de se orar publicamente, não, porque quando Ele ali falava de algumas pessoas no passado, como os fariseus, os saduceus, aqueles sacerdotes no passado que se vangloriavam, e quando chegavam ali nas praças públicas, queriam demonstrar, né? E ficavam ali se orgulhando. E Jesus chamou a atenção: não é dessa forma que devem buscar a Deus, não, vocês estão errados. Vocês têm que buscar a Deus na simplicidade do Evangelho, não é se mostrando aí pessoas santas, como eles faziam ali, chegavam a quase se glorificarem ali na terra. Ah, eu sou sacerdote, eu sou uma pessoa importante aqui na terra, eu vou orar aqui publicamente. Então ele se vangloriava, e o Senhor chamou a atenção desse povo no passado. Para dizer, os sacerdotes no passado, não é desse jeito. Mas assim, ele nunca proibiu que alguém orasse publicamente, não. Mas vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo, e em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, que Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que nós iremos passar na Tua presença. Senhor, ajuda os ouvintes a Tua palavra, para que eles possam receber no seu coração, Pai querido, a palavra de Deus, meu Deus, nesses dias que nós estamos vivendo. Não tem sido fácil, Senhor. Nós pegamos o Evangelho, mas nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós vemos que o mundo se encontra num estágio, Senhor, e o coração duro, o coração de pedra, como era na época de Faraó. E tu ali enviaste Moisés para que ele quebrantasse ali o seu coração e deixasse aquele povo ser liberto. Mas assim mesmo também acontece conosco, Senhor. Às vezes nosso coração duro de Faraó não nos deixa nos aproximar, não cremos em Deus, não nos deixam cremos em Deus. Então esse coração de pedra, Senhor, quebra ele, Senhor, quebranta esse coração de pedra para que ele possa sentir o amor de Deus nas suas vidas, meu Pai, para que eles possam ser constrangidos, não pela minha pessoa, Senhor, que eu não tenho essa pretensão, mas pelo poder do Evangelho, que tem poder para salvar, para redimir, como diz a Tua palavra, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. É por isso que, Senhor, que nós estamos aqui te pedindo, Senhor, por essas vidas que estão aqui na terra, às vezes vivem uma vida, Senhor, muitas vezes naquele costume já diário da sua vida, não se apercebem da importância da salvação, porque a vida cotidiana muitas vezes deixa-nos com a nossa mente entenebrecida pelas coisas deste mundo. São tantas coisas que têm nos distanciado do Evangelho, meu Deus, mas faz com que essas coisas que entenebrecem as nossas mentes possam ser quebradas, possam ser quebrantadas, e as pessoas possam entender que o Evangelho é a coisa mais importante em nossas vidas. Porque assim tu dizias: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos seriam acrescentadas. Não é assim? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Senhor. Então que as pessoas possam entender: o mais importante é buscar primeiro o reino de Deus em suas vidas. Depois as outras coisas Deus vai nos acrescentando, né, conforme o seu querer e a sua vontade. Meu Deus, faz esse milagre de salvação, de cura, de libertação dessas vidas, e que nós estamos aqui. Abençoa os motoristas de coletivos, meu Deus, que precisam trabalhar. Abençoa os trabalhadores dessa estação também, que precisam ganhar o pão de cada dia. Abençoa os passageiros também, que precisam chegar nas suas casas em segurança. Vai levando em segurança, vai protegendo, meu Deus, vai acampando o anjo para que possamos chegar em nossos lares em segurança, e ali os nossos filhinhos, os nossos pais chegam ali a se alegrar com a nossa presença, nossas casas, meu Deus, em segurança. Meu Deus, faz esse milagre, acampa o anjo, meu Pai, na vida de todos
os que trabalham aqui neste terminal da estação de Joana Bezerra, meu Deus, para que eles possam, meu Deus, ter uma alegria, meu Pai, em suas vidas. Não é fácil hoje, o mundo tem muitas coisas que nos fazem entristecer. Nós precisamos da tua alegria, Senhor. Nós precisamos do teu perdão, Senhor. Nós precisamos da tua misericórdia, Senhor, em nossas vidas. Faz tudo isso em nossas vidas, Senhor, para que nós continuemos sempre, como sempre, meu Pai, glorificando a ti, bendizendo o teu santo nome. Faz esse milagre de salvação, de libertação aqui neste terminal, para a honra e glória do teu santo nome. E nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma passagem rica e gloriosa que se encontra ali em Apocalipse capítulo 5, o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E glória seja dada ao nome do Senhor. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo, Senhor. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo, 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E quem é esse Cordeiro? O próprio apóstolo, o próprio João Batista chegou a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse livro selado está falando do cumprimento da vontade do Senhor aqui na terra, no livro das revelações do Apocalipse, falando nos dias futuros, nos dias idos ainda, que nós enfrentaríamos, nós alcançaríamos. Estamos em pleno século XXI, falando do livro das revelações, do livro de Apocalipse, ali onde Jesus Cristo revelava ao apóstolo João da sua vontade de tudo o que iria acontecer em nossos dias atuais. E tudo isso que está acontecendo já foi ali profetizado no passado. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, revelava ali a João, ali na ilha de Patmos, estava encarcerado, sendo ali, foi preso, encarcerado ali, com certeza estava ali, aguardando o momento de, quem sabe, até a sua morte. Mas estava ali, feliz, apesar de estar encarcerado, estava ali escrevendo esse livro das revelações, que hoje está em nossas mãos, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um privilégio o Senhor ter nos concedido esse livro das revelações, que nós vamos ler agora, porque no passado era orientado assim: leia em voz alta esse livro das revelações. O capítulo 5 fala desse Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era lido em voz alta, aquela multidão de pessoas ficaram ali reunidas para ouvirem a leitura da palavra de Deus no passado. Então esse livro que ele fala aqui, que tinha 7 selos, que está guardado ali, de posse do Senhor, o Criador do céu e da terra, que fala do cumprimento da sua vontade, e até do juízo aqui na terra, de tudo que aconteceria no futuro. Então no capítulo 5, ele diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eis aqui, como ele diz, e disse-me um dos anciões: não chores, João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu Satanás, queridos. Ele venceu Satanás naquela cruz do Calvário. Ele fala que Jesus, o leão da tribo de Judá,
E quando nós olhamos ali para aqueles animais ferozes, porque o Senhor, o povo de Deus no passado, o povo de Israel, costumava dar um exemplo de força, né, de poder na figura de um leão. Por que eles faziam isso, filho? Porque nós reconhecemos que o leão tem esse poder, esse domínio, e onde ele está é difícil às vezes as pessoas dominá-lo, é difícil dominá-lo. Até um treinador de animais muitas vezes tem dificuldade de treinar um leão, e o leão representa uma força, um poder, né? E o homem natural não tem capacidade de vencer o leão, porque o leão tem uma força muito grande, né? Em comparação ao homem, uma força incomensurável em comparação com a nossa força limitada. Então, naquela época eles davam o exemplo do leão como poder, como força, representavam ali nas bandeiras do povo de Israel. Quando eles entravam ali em alguma peleja, em alguma batalha, eles levavam aquela bandeira, naquela bandeira tinha a figura do leão. Então, para eles, o leão representava domínio, poder, força. Então era esse pensamento do povo de Israel no passado. E quando olhava para a figura da pessoa de Jesus Cristo, o Messias, ele dizia: olha, Jesus também é o leão da tribo de Judá, ele tem poder, ele vai vencer os inimigos, ele vai vencer os inimigos. É certo que no passado, quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo de Israel pensava que esse poder na figura do leão que Jesus representava poderia lhe vencer o Império Romano no passado. Vencer, conquistar, batalhar, guerrear e depois ser vitorioso. Mas eles não entendiam que essa vitória de Jesus representava ali naquela cruz o seu sacrifício. Era essa vitória que Deus estava preparando para nós na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, que venceria Satanás na cruz do Calvário e seria vitorioso por nós. E assim é o leão, ele é o leão da tribo de Judá, é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse que estava à destra, queridos, glória seja dada ao nome do seu Criador do céu e da terra. Estava ali nas suas mãos esse livro, estava ali selado com 7 selos, e ninguém desde do céu e na terra não poderia abrir aqueles 7 selos, não. Só Jesus Cristo que venceu, só Jesus Cristo que venceu aqui na terra poderia sim abrir aqueles 7 selos. E assim está aqui declarado: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus siglos? Quem é digno? Até os anjos inquiriram, perguntaram: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de abrir esse livro? Os anjos chegaram a dizer: imagina a quantidade de anjos que tem no passado, milhares e milhares de anjos. Mas chegaram a confessar isso: quem é digno de abrir esses 7 selos? Esse livro, quem é digno? E ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir, nem olhar para ele, e nem ao menos olhar para o livro. Veja como esse livro que estava nas mãos do Criador, ninguém poderia olhar para ele, e nem poderia abrir os seus 7 selos. Mas Jesus, ele sim, ele tem esse poder, queridos, porque ele venceu por nós na cruz do Calvário, tomou a forma humana aqui na terra e venceu por nós na cruz do Calvário. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém aqui na terra, queridos, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Enoque, ninguém, queridos, poderia abrir esse livro. Ninguém, por mais que santificado fosse aqui na terra, mas sempre existia ali aquela mancha do pecado em nossas vidas. Sempre existiu a mancha do pecado.
Não tem como o homem apagar a mancha do pecado. Por isso que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém conseguiria apagar a mancha do pecado, só Jesus Cristo. É por isso que na palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que nós não temos capacidade de perdoar pecado de ninguém. Não. Ninguém pode chegar, eu vou perdoar o seu pecado. Não tem condição, querido. Porque se tivesse condição de perdoar os nossos pecados, teria também condição de abrir esse livro, onde está ali os 7 selos. Mas como diz na palavra do Senhor, ninguém, nem no céu, nem na terra, mas Jesus sim. Quando ele diz, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Vivo, 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 vivo,